Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando no bíblico, nós vamos ler Parábola de Jesus, capítulo 9, Como está o culto. Antes de iniciarmos, dois recados. Primeiro, ontem eu falei que nós leríamos o capítulo completo, mas eu só li a primeira sessão completa. O capítulo completo tem 5 sessões. No aplicativo da Bíblia eu não separo por sessões e tem o capítulo completo lá. Eu estava usando o aplicativo EGW Writings, e nele é separado por sessões. Eu li só a primeira sessão e achei que tinha lido tudo. Então por isso que eu falo aos irmãos sempre, não confiem em mim, vão lá no aplicativo da Bíblia e leiam o capítulo completo. No aplicativo da Bíblia estava o capítulo completo e hoje eu continuei a leitura e tem muita informação importante que eu deveria ter passado ontem, que está no meu resumo, que eu não passei ontem. Mas então fica aqui os lembretes, irmãos, vão lá sempre no aplicativo, confiram por si mesmos, leiam e estudem por si mesmos, busquem a verdade por si mesmos, não se contentem apenas com aquilo que eu falo. E o segundo recado, que eu sempre digo, esse é apenas um resumo que eu faço. O capítulo não é tão grande, mas é o capítulo todo que eu li hoje, capítulo 9. É um resumo que eu faço, como o capítulo não é tão grande, eu consegui resumir tudo e eu acho que vai dar pra gente entrar naquela janela de 20 minutos que a gente tenta fazer todas as manhãs aqui. Então, confiram no aplicativo da Bíblia, se está lá todo o conteúdo, porque é apenas um resumo, tem mais coisas lá, tem informações importantes lá. Recomendo aos irmãos, leiam o capítulo completo, estudem por si mesmos, façam suas anotações, meditem na palavra. Podem vir aqui para a gente estudar e crescer juntos, deixa nos comentários alguma informação que os irmãos achavam que eu deveria ter falado, ou comente outra coisa que o irmão percebeu que eu não comentei. Enfim, para a gente estudar e crescermos juntos de fato. Vamos lá. Parábola de Jesus, capítulo 9, como está o culto. As bênçãos da graça remidora, nosso Salvador, compara com uma preciosa pérola. Ilustrou sua lição pela parábola do negociante que buscava boas pérolas, e que encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e comprou-a. Cristo mesmo é a pérola de grande preço. Então aqui nós vamos hoje estudar sobre o vendedor, o comerciante de pérolas, que vendeu tudo o que tinha para comprar uma pérola preciosa. E nós vamos ver que essa parábola tem duas aplicações, e nós vamos ver que uma é mais importante do que a outra. Então vamos lá. Tudo que pode satisfazer as necessidades e anelos da vida humana, para este e para o mundo vindouro, é encontrado em Cristo. Tudo o que é necessário para você nessa vida aqui e na vida por vir é encontrado em Cristo. Em Cristo podemos ter tudo aquilo que precisamos para a nossa vida. A vida aqui e a vida eterna. Ou seja, Cristo é tudo o que precisamos por toda a eternidade. E o desejo de Cristo, ele tem que se iniciar aqui, hoje, agora. Já era para ter iniciado antes. Mas se por algum motivo ainda não iniciou, que se inicie agora o desejo, o anelo por Cristo. E como nós vimos, ele é a pérola de grande preço. Aquele mercador vendeu tudo que tinha para adquirir essa pérola, para adquirir a Cristo. Então, devemos abrir mão de tudo aquilo que possuímos para adquirir a Cristo, para que Cristo seja aquilo de fato em nossas vidas, que é o importante, que é o mais importante, que é aquilo que mais almejamos. O negociante da pérola representa uma classe que anelava sinceramente a verdade. Em diferentes nações haviam pensadores sinceros que tinham procurado na literatura, ciência e religião no mundo gentílico aquilo que poderia receber como tesouro do espírito. Entre os judeus havia os que procuravam alguma coisa que não possuíam, não satisfeitos com uma religião formal, ansiavam por alguma coisa espiritual e enobrecedora. Os discípulos escolhidos de Cristo pertenciam a essa última classe. Então aqui nós vemos que havia uma grande classe de pessoas que buscavam a verdade sinceramente. E dentro dessa grande classe tinham duas subclasses. Aqueles que eram os gentios, que procuravam dentro da religião deles, dentro de outras religiões, a verdade, procurava aquilo que iria satisfazer-lhes a alma. E dentro do judaísmo, aqueles que tinham a verdade dada por Deus, também havia uma classe que não estava contente com o formalismo da religião, com o formalismo que era ali aquilo que se limitava à religião. Eles entendiam que tinham algo mais, eles não estavam satisfeitos com aquilo. Nós vemos que a classe daqueles que não estavam satisfeitos eram os discípulos,
e representante dessa classe, aqueles que queriam algo mais, que eles entendiam que Deus não se limitava à religião. E mesmo durante a vida deles, conhecendo a Cristo, mesmo eles sabendo que e sentindo que a religião não satisfazia, não os completava, eles ainda assim, eles tinham alguns entraves quando o que Cristo ensinava entrava em conflito com o que os líderes religiosos ensinavam. E temos outra classe, Cornélio e eunuco da Etiópia, a primeira classe, ou seja, aquela dos gentios, que não estavam satisfeitos e que buscavam, de alguma maneira, encontrar aquilo que iria satisfazer-lhes a alma. Tinham estado anelando a luz do céu e orando por seu recebimento, e quando Cristo lhe foi revelado, receberam-no com alegria. Para essas duas classes, tanto os de dentro da igreja quanto os de fora da igreja, quando Cristo se revela, eles recebem com alegria, porque eles anelavam isso, eles queriam isso, eles desejavam, eles buscavam isso. E eu e você hoje devemos, dentro da igreja, estar buscando a Cristo mais, buscando mais de Cristo, não nos limitarmos às formas e à religião, não nos limitarmos apenas ao templo, às quatro paredes, a religião formal de ir à igreja e voltar para casa, de orar na igreja e não ter uma vida de inteira comunhão com Cristo. E devemos ter a certeza que há um grupo daqueles que almejam a Cristo, daqueles que sentem falta, daqueles que oram, que clamam e que estão buscando esse conhecimento que hoje está acessível a nós, que muitas vezes eu e você podemos estar rejeitando. Muitas pessoas dentro da igreja, assim como lá no passado, os líderes religiosos rejeitaram, uma grande multidão rejeitou a Cristo. Muitas vezes, hoje em nosso tempo, na nossa igreja, há pessoas que estão rejeitando a Cristo, porque não aceitam todos os ensinos, querem só aquilo que lhes satisfaz. A pérola não nos é apresentada na parábola como uma dádiva. O negociante adquiriu-a pelo preço de tudo que possuía. Muitos indagavam a significação disso, pois Cristo é apresentado nas Escrituras como uma dádiva. E agora, como compreender? Cristo apresentou de uma forma e as Escrituras apresentam ele de outra. É uma dádiva, mas somente para aquele que lhe entrega alma, corpo e espírito sem reservas. Cristo é uma dádiva em nossas vidas quando nós nos entregamos por completo a Ele. Devemos entregar-nos a Cristo para viver uma vida de obediência voluntária a todos os seus reclamos. Tudo o que somos, todos os talentos e habilidades que possuímos são do Senhor para serem consagrados ao seu serviço. Eu não devo me limitar no ponto de não servir a Deus com tudo aquilo que tenho, tudo aquilo que sou, tudo aquilo que posso. Meu ser por completo, meus dons, os meus bens têm que estar à disposição de Cristo, tem que estar à disposição de pregar o Evangelho. Eu tenho que ter a minha vida aberta para viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Muito mais do que falar e subir em púlpitos, mas viver de fato isso. Ter uma vida transformada por Cristo. E a transformação só vai acontecer de fato quando eu me entregar por completo a Cristo. Quando eu não tiver mais reservas, quando eu não tiver mais os pensamentos nesse mundo e adquirir as coisas aqui, a mudar as coisas aqui, quando os meus pensamentos estiverem de fato no céu, quando eu tiver me entregado de corpo e alma, quando eu tiver vendido tudo o que tenho para adquirir a Cristo a mim, então essa transformação será e acontecerá na minha e na sua vida. Cristo é uma dádiva para aqueles que entregaram tudo o que têm para adquiri-lo, para aqueles que buscam, para aqueles que clamam, para aqueles que oram nesse sentido. A salvação é um dom gratuito, contudo, deve ser comprado e vendido. A salvação é de graça, mas devemos comprar a salvação. Como comprar a salvação? No mercado que está sob a administração do favor divino. A preciosa pérola é apresentada como sendo comprada sem dinheiro e sem preço. Opa, nós temos que comprar a salvação. Ela está sendo oferecida. Aonde? No mercado de Deus. Por quanto? Pela minha entrega. Pela minha vontade de querer. Pela minha vontade. O que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus morreu por mim, Ele fez aquilo que eu não podia fazer. E agora? Eu vou até Ele e peço, Senhor, me dá a salvação. É o que eu preciso fazer. E é a minha entrega, porque sem entrega eu não vou até Cristo. Porque eu acho que por mim mesmo eu consigo fazer. Então, o que eu e você temos de fazer para comprar a salvação que nos é oferecida? Ela é de graça, sim, mas eu compro me entregando, aceitando
O que eu preciso fazer para ser salvo é aceitar. A minha aceitação de Cristo, a minha entrega total a Cristo, é esse o que eu tenho que fazer, é esse o meu comprar a salvação. Mas muitas pessoas acham e falam, e é verdade, a salvação é gratuita, é um dom gratuito de Deus. Mas se eu e você não quisermos, mesmo que seja de graça, nós não teremos. Deus não vai forçar, é de graça, então vai enfiar a goela abaixo em mim, em você. Não. É individual, é uma escolha, é uma entrega que eu faço a Deus. Deus deu tudo aquilo que Ele tinha para nos salvar. Nós vamos ver na parábola. E eu agora faço o mesmo, dou tudo aquilo que eu tenho para estar ao lado de Deus. Neste mercado todos podem obter as mercadorias celestiais. A tesouraria das joias da verdade está aberta a todos. Não é com dinheiro, não é com bens que você vai comprar a salvação, que você vai chegar no mercado divino e entregar: aqui, Senhor, meu carro, aqui, Senhor, minha casa. Não. É você indo de fato entregando a sua vida para Deus. E deixar que Ele conduza a sua vida aqui, que Ele seja aquele que vai direcionar os teus caminhos, e não eu e você queremos direcionar os nossos próprios caminhos, achando que vamos até Deus. E aí eu entrego o meu carro: Senhor. Agora, saindo um pouco, eu sempre costumo falar e admoestar nós de dentro da igreja e a igreja, para termos os olhos cientes dos erros que podem acontecer aqui, porque somos uma igreja militante ainda, não somos uma igreja perfeita. Eu sempre costumo olhar com esses olhos para que a gente tenha essa noção. Mas nós vemos em outras igrejas pessoas que vendem carro, vendem casa, vendem a mãe até, para entregar em fogueira santa e dízimo da igreja, achando que estão comprando o céu com suas coisas, com seus bens. Mas o coração mesmo, de fato, as pessoas fazem isso querendo algo em troca. Eu dou um carro para ganhar 2, eu dou uma casa para ganhar 2. Quando de fato eu me entrego a Cristo, eu não estou olhando mais para as coisas desse mundo. Eu estou olhando para as coisas do alto. Senhor, quantas almas eu vou conseguir alcançar para Ti? Estou nas Tuas mãos, estou à Tua disposição. Usa-me, Senhor. O Evangelho de Cristo é uma bênção que todos podem possuir. Os mais pobres, tanto como os mais ricos, estão em condições de adquirir a salvação, pois soma alguma de riquezas terrenas pode assegurá-la. É obtida pela obediência voluntária, entregando-nos a Cristo como sua propriedade adquirida. Quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós aceitamos que Cristo pagou o preço por nós na cruz, e nós nos entregamos a Ele, então as coisas começam a fluir. É a minha aceitação da salvação, é eu comprar a salvação. A compra da salvação da minha parte é eu entregar-me, é eu me vender a Cristo de fato, porque Ele me pagou o preço. Mas às vezes eu posso falar: não quero vender, Ele pagou, mas eu não quero dar. E muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, conhecem a verdade, sabem a verdade, mas não vivem a verdade, porque não querem se entregar a Cristo, querem viver os seus próprios caminhos, estão agarradas nos prazeres desse mundo, criaram raízes aqui e não querem sair daqui. Quando nós de fato estivermos olhando para Cristo, quando nós de fato estivermos olhando para a palavra, escavando a palavra, criando raízes na palavra, aí sim a transformação na nossa vida vai acontecer, porque a nossa entrega de fato a Cristo é genuína, verdadeira. O Evangelho de Cristo é uma bênção a todos que podem possuir. Já lemos esse. Os fariseus eram favorecidos com todos os privilégios temporais e espirituais, e diziam com arrogância e orgulho: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Contudo, eram desgraçados e miseráveis, e pobres, e cegos, e nus. E a gente vê aqui claramente Laodiceia. Acha que é rico, abastado e que nada tem falta. E hoje nós, igreja remanescente, olhamos e achamos que somos ricos e abastados porque temos a verdade, temos a última profetisa, temos o espírito de profecia que nos ensina, que nos mostra o caminho, e aí achamos que nada nos falta, quando na verdade estamos orgulhosos com isso. Eu já vi irmãos falando: tem orgulho da igreja, olha como a igreja é grande, tem hospitais, tem igrejas, tem escolas, tem centros de saúde, tem fábricas de alimento. Só tem indústria bélica para se comparar à igreja católica. E as pessoas orgulhosas disto. Eu e você devemos ter a consciência de que devemos entregar a nossa vida a Deus, e que
sem essa entrega na nossa vida, sem reconhecermos que precisamos de Deus em nossa vida, achando que temos tudo porque temos a mensagem verdadeira, sabemos a verdade. Se não houver entrega, não adianta nada saber a verdade. Se não viver a verdade, se não tiver em estreita obediência a Deus em tudo aquilo que Ele diz, não adianta nada saber a verdade, é até pior. Porque seremos cobrados com mais rigor, porque sabemos mais. Não podemos ganhar a salvação, devemos, porém, procurá-la com tanto interesse e perseverança, como se por ela quiséssemos abandonar tudo no mundo. Não podemos ganhar a salvação no sentido de que Deus não vai vir aqui assim e falar aqui, ó, estou aqui a salvação, você não precisa fazer mais nada, estou aqui a salvação. Você não precisa se entregar, você não precisa mudar a sua vida, você pode continuar no seu pecado, acaricia o seu pecado, viva a vida como você está vivendo. Pode viver, a salvação é tua, é de graça, uma graça barata, uma graça que não representa a Deus, porque Deus abriu mão de tudo que Ele tinha para nos dar a salvação. E agora nós queremos agarrar a salvação e agarrar o mundo também. Não queremos abrir mão de nada. Quando de fato eu e você abrirmos mão deste mundo e aceitarmos a graça que é de graça, mas que necessita a nossa entrega, aí vamos começar a ver a transformação de Deus em nossas vidas. Vamos ver que o mundo, quando aceitarmos a graça de fato, quando entendermos o dom precioso que ela é gratuito, mas que devemos ir até Deus e comprar com a nossa vida, entregando a nossa vida a Deus, nós vamos começar a olhar para esse mundo com mais tristeza. Devemos buscar a pérola de grande preço, mas não nos mercados mundanos ou por meios mundanos. O preço que nos é exigido não é ouro nem prata, pois isso pertence a Deus. O preço para a salvação não é nossas riquezas, não são nossos bens aqui. Abandonai a ideia de que privilégios temporais ou espirituais adquirir-vos-ão a salvação. Não é porque você é conhecedor da verdade, não é porque você nasceu na igreja verdadeira, na igreja remanescente, que você tem algum privilégio e que você vai ser salvo por isso. Deus requer vossa obediência voluntária, pede-nos renúncia a vossos pecados. É esse o preço que nós pagamos pela salvação. Nos entregar a Deus, abrir mão das nossas vontades, dos nossos querer, obedecer voluntariamente a Deus, fazendo toda a vontade de Deus. Não é uma parte da vontade, não é guardar o sábado e achar que está tudo bem. Não é não comer carne de porco e achar que agora eu vou ser salvo, porque eu não como carne de porco. É uma obediência voluntária, é uma obediência por amor, uma renúncia dos nossos pecados. De fato, abrir mão dos nossos pecados, porque se pecamos, a gente já estudou aqui no ano bíblico, lá no Desejar Todas as Nações, quando nós vimos as lutas de Cristo no deserto da tentação, não há desculpa para pecar. Não podemos nos desculpar, achando que não, eu pequei por causa disso. Justificar, explicar o meu pecado. Não, eu pequei por causa disso. Não há explicação para o pecado. Não há motivos para pecar. E o que Deus nos pede é que nós renunciemos aos nossos pecados voluntariamente, nos entreguemos voluntariamente. Alguns há que parecem sempre buscarem a pérola celestial. Tem muitas pessoas que parecem buscar a pérola celestial. Não renunciam, porém, completamente aos seus maus hábitos. Querem a Deus e querem ao mundo. Eu estou fazendo aqui o meu pecado acariciado, escondido de todo mundo. Mas é só eu que estou sabendo, então está tudo certo. Não morrem para o próprio eu, para que Cristo viva neles. Enquanto eu não morrer para o meu próprio eu, quando as minhas vontades não estiverem crucificadas, então Cristo não pode viver em mim. Por esse motivo não acham a pérola valiosa. Não vencem sua ambição profana e seu amor às atrações do mundo. Não tomam a cruz e não seguem a Cristo no caminho da abnegação e sacrifício. Quase cristãos, mas não plenamente. Parecem estar perto do reino dos céus, mas não podem ali entrar. Parecem estar perto. Têm uma vida de uma falsa aparência cristã. São quase cristãos, são quase convertidos, quase se entregaram a Deus, quase se salvaram, quase mudaram a sua vida, quase abandonaram o pecado. E ficou no quase. Não fizeram isso. Quase, mas não completamente salvos. Quase salvos.
significa estar não quase, porém completamente perdidos. O quase salvo é um completamente perdido. Aquele que quase se entregou, aquele que quase se converteu, é completamente perdido. Chegamos a 20 minutos, eu vou ler mais 2 textos. Aqui esse e depois eu vou ler mais um. A parábola do negociante que buscava as boas pérolas não tem significação. A parábola do negociante que buscava boas pérolas tem significação dupla, ou seja, 2 significados, aquilo que eu falei no começo. Aplica-se não somente aos homens que procuram o reino dos céus, mas como também a Cristo, que procura a sua herança perdida. Cristo, negociante celestial, que busca boas pérolas, viu na humanidade perdida a pérola de preço. Cristo viu na humanidade perdida, em mim e em você, uma pérola de grande preço. Viu as possibilidades de redenção no homem perdido, pervertido e arruinado pelo pecado. Corações que têm sido campo de combate com Satanás e foram salvos pelo poder do amor. São mais preciosos ao Salvador do que aqueles que jamais caíram. Eu e você somos mais preciosos a Deus do que aqueles que jamais caíram. Aqueles quase santos, aqueles quase salvos, aqueles que vivem uma aparência de santidade que não são. Deus completou a humanidade não como desprezível e indigna. Deus contemplou a humanidade não como desprezível e indigna. Contemplou-a em Cristo. Viu-a como se podia tornar pelo amor redentor. Quando Deus olha para nós, aqueles que seremos salvos, Ele não olha para nós como os pecadores, mas como redimidos pelo sangue de Cristo. E Ele olha com muito amor. Não para aqueles quase salvos, não para aqueles completamente perdidos, mas para aqueles que de fato se entregaram a Cristo e que tiveram a vida transformada aqui. Aqueles que entregaram e mudaram as suas vidas a Deus aqui e agora. Vamos lá. Cadê? Aqui. Mas Cristo, como pérola preciosa e nosso privilégio de possuir esse tesouro celeste, é o tema com o qual mais nos deveríamos preocupar. Muitas vezes eu já vi essa aplicação dessa parábola nesse outro sentido, de em que Cristo nos olhou como uma pérola preciosa e Ele entregou tudo o que tinha para nos salvar. E isso é verdade, mas esse é um tema que não deveríamos nos aprofundar e ficar olhando tanto. Devemos olhar mais para o outro, para a primeira aplicação, em que Cristo sendo a pérola preciosa e nós devemos entregar tudo por completo para adquirir a Cristo, para adquirir a salvação, e ir ao mercado celestial e entregarmos a nossa vida a Cristo por completo, sem reservas, para adquirirmos a salvação que nos será dada gratuitamente. O Espírito Santo é o que revela aos homens a preciosidade da boa pérola. O tempo do poder do Espírito Santo é o tempo em que, nesse sentido especial, a dádiva celeste será procurada. Vamos ao último parágrafo. Eu falei que ia ler 2, mas eu vou ler 3 porque eu tinha esquecido desse que eu li agora. Estas cenas devem repetir-se com maior poder. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi a chuva temporã. Porém, a chuva serôdia será mais copiosa, mais forte. O Espírito Santo aguarda nosso pedido e recepção. Devemos clamar para que o Espírito Santo seja derramado em nossas vidas e faça a transformação e nos dê o poder para fazermos a obra maior do que os apóstolos fizeram lá no início da igreja, quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes. O Espírito Santo aguarda o nosso pedido e recepção. Cristo deve ser revelado novamente em sua plenitude pelo poder do Espírito Santo. Homens reconhecerão o valor da pérola preciosa quando o Espírito Santo for derramado sobre nós nesse último tempo que estamos vivendo. Iremos mostrar ao mundo quem é Cristo, não por nós, mas porque o Espírito Santo trabalhou em nós. E essa demonstração do Espírito Santo, mostrando ao mundo quem é Cristo através de nós, irá converter muito mais pessoas do que converteu lá no Pentecostes, lá na chuva temporã. Devemos clamar hoje para que o Espírito Santo seja derramado sobre as nossas vidas. Devemos hoje nos entregarmos a Deus sem reservas, para que essa obra seja feita em nossas vidas.
vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem algum outro ponto que queira comentar, eu tive que pular alguns capítulos do meu resumo, então foi o resumo do resumo. Leiam o capítulo completo, estudem, busquem dúvidas, outros comentários para a gente crescer espiritualmente. Deixem nos comentários, que eu vou estar respondendo, orando para todos, para a gente crescer espiritualmente juntos. Pedidos de oração nos comentários, vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor, por favor, derrame Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Transforma a nossa vida, Senhor. Nos ajude a nos entregarmos completamente, sem reservas no mercado divino, Senhor. Que possamos, de fato, abandonar qualquer pecado que esteja nos prendendo nessa terra, Senhor. Abandonarmos as nossas vontades, os nossos quereres, para fazermos toda a Tua vontade, o Teu querer. Nossa entrega voluntária a Ti, Senhor amado. Transforma a nossa vida, Senhor. Imprima o caráter perfeito de Cristo em nós e que possamos dar a última mensagem a esse mundo. Pai, que Cristo volte logo para findar o pecado aqui, Senhor amado. Já sofremos demais com isso e o Senhor também sofre. Então, por favor, Senhor, atua em nossas vidas para acabarmos com isso e que possamos, de fato, termos dias de alegria por toda a eternidade, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.